E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta, ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim, e hoje estamos juntos para resolver um exercício de álgebra linear sobre um tópico não tão comum, falar um pouco sobre núcleo e imagem em um espaço de matrizes, que não é aquele tradicional de ficar mexendo com R3 ou R4. É um exercício interessante, eu espero que vocês gostem, mas antes da gente começar, como de costume, lembrar vocês de que se vocês tiverem alguma ideia de exercício interessante pra gente fazer juntos, algum pedido, algum comentário, vocês podem deixar um comentário aí embaixo, ou se preferirem, tá passando aqui, ó, meu contato direto, para que a gente possa deixar esse canal mais com a cara daquilo que vocês querem, com o tipo de exercício que vocês querem, com os temas mais interessantes para vocês. E bora lá, vamos começar o exercício de hoje. Então vamos começar esse exercício de álgebra linear, começando obviamente pelo enunciado. O enunciado desse é um pouco longo, ele diz: determine uma base para o núcleo e uma base para a imagem da transformação linear T M2x2R. Esse quer dizer que a sua entrada, o domínio, os vetores de entrada que você vai colocar na sua transformação linear são matrizes de tamanho 2 por 2 e cada um dos coeficientes é um número real. Então, a gente tem uma transformada que parte desse conjunto, aí o resultado de saída é uma outra matriz, tamanho 2 por 2, coeficientes reais, e a transformação é dada por... Essa transformação vai pegar uma matriz A, B, C, D, vai retornar uma matriz também de tamanho 2 por 2, que o primeiro coeficiente é A menos C menos D, o segundo é B mais C mais D, o terceiro é menos A menos B, e o último é A mais B. E aí o exercício pede para a gente achar uma base para o núcleo e uma base para a imagem de uma transformação que faz isso. Para resolver esse exercício, a gente tem que saber algumas coisas. Primeira coisa, obviamente, se a gente quer achar o núcleo e imagem, a gente tem que saber o que é núcleo, o que é imagem. Se você tem uma transformação que o domínio é um espaço vetorial U, os elementos de entrada são em U, e o contradomínio é um espaço vetorial V, que é onde vão estar as respostas, o núcleo de T, a gente representa ele com um N cursivo de T, ou uma notação antiga que também é permitida, é essa quer de T ou kernel de T, que é literalmente a palavra em alemão para núcleo. Essa notação é usada em alguns livros e por alguns professores ainda. O núcleo vai ser o conjunto de todos os vetores U do domínio, tais que é transformado em U dá zero, que seria o equivalente para uma função das raízes. São os elementos que você joga lá na funçãozinha e dá zero. O núcleo é isso. O núcleo são os vetores que você joga e dão zero. A imagem é a mesma definição que era para a imagem de função, são os elementos do conta-domínio, que quando você aplica a sua função em algum vetor do domínio, ele dá esse resultado. São os resultados que a sua transformação linear atinge em algum momento. A gente vai usar também para esse exercício o teorema do núcleo da imagem, que ele diz que se você tem uma transformação linear que vai de um espaço U para um espaço V, então a dimensão do domínio vai ser a soma da dimensão do núcleo da transformação com a dimensão da imagem. Isso sempre funciona em qualquer transformação linear. A gente também precisa saber a dimensão do espaço de matrizes 2 por 2, que é um espaço conhecido, a dimensão dele é 4, porque para uma matriz 2 por 2 você precisa de 4 coeficientes para representar todas as matrizes possíveis. A gente precisa saber determinar a base de um espaço, que a definição diz que uma base é um conjunto que gera o espaço, todos os elementos do espaço são escritos como combinação dos elementos desse conjunto, e que, além de tudo, é linearmente independente. A gente também vai precisar do seguinte teorema, que diz que se você tem um conjunto com dois elementos, esse conjunto é linearmente independente se e só se eles não forem múltiplos um do outro. Cuidado bem grande com esse teorema, que ele só funciona se você tem um conjunto com só dois elementos. Para 3 ou mais, esse teorema é falso. A gente vai precisar resolver sistemas lineares. A ideia é que você resolva ele pelo jeito que você preferir. Eu, particularmente, vou isolar e substituir, porque como qualquer método serve, eu vou usar o meu favorito, que é isolar e substituir, que é conhecido também como redução de ordem. Você vai diminuindo o tamanho do sistema a cada passo. Bora lá, vamos começar a resolver esse problema. Começar primeiro pelo núcleo. Se você tem que achar núcleo e imagem, a melhor coisa que você faz é começar pelo núcleo primeiro. O núcleo, pela definição, eles são os elementos do domínio, que se você aplica a transformada nesses elementos, ele dá zero. No caso, como a gente está mexendo com matrizes, a gente tem uma matriz ABCD, cuja transformada é a matriz zero. Lá no começo do exercício, a gente tem que definir sendo a transformada, ela era pegar uma matriz ABCD e retornar uma matriz de coeficientes A menos C menos D, B mais C mais D, menos A menos B, A mais B. E a gente quer que esta transformação, esse resultado, seja zero. Para a transformação ser zero, isso quer dizer que essa matriz aqui que a gente tem que ser igual a matriz nula, e isso vai dar um sistema, porque cada um dos coeficientes tem que ser zero. Então a gente monta esse sistema, igualando cada um deles a zero,
São 4 coeficientes, 4 equações, é um sistema 4x4. Aqui eu reitero que o melhor jeito para resolver sistemas é o que você treinou mais, que tem mais confiança. Segue o método que você preferir. Eu vou isolar e substituir, que é o que eu tenho mais confiança. Começando aqui na última linha, se a gente isolar o coeficiente A, se A mais B dá zero, A vale menos B. E vou trocar todos os A's por menos B nas outras linhas do sistema. Na primeira vai ficar menos B, menos C, menos D dá zero. Na segunda linha nem tinha A. Na terceira, menos menos B fica mais B. B menos B dá zero, quer dizer que zero é igual a zero. Aí isso dá o sistema 3x3. E essa linha 0 igual a zero, ela é verdade. Zero é mesmo igual a zero, mas ela não serve para nada. Então a gente vai ignorar ela daqui em diante. E eu vou agora isolar o D na linha de baixo. Isolando ele, a gente tem que D vale menos B menos C. E eu vou substituir isso na linha de cima. Aí fica menos B menos C menos B menos C, dá zero. Então a gente tem que zero igual a zero. O que torna essa linha inútil, a gente pode ignorar ela. Então o que a gente tem é que A vale menos B, B igual a B, C igual a C, a gente não conseguiu isolar elas. E D vale menos B menos C. Com isso a gente consegue escrever uma base para o núcleo. Porque se a gente tem uma matriz genérica ABCD que está no núcleo, como A era menos B e D era menos B menos C, a matriz tem esse formato, menos B, B, C, menos B, menos C. E agora eu vou escrever ela decompondo ela em função dos coeficientes. Separá-la numa soma de uma matriz que tem só as partes com B, mais uma matriz que tem só as partes com C. Aí a primeira matriz vai ficar menos B, B, 0 menos B. E na segunda matriz, 0, 0, C menos C. Põe o B em evidência na primeira matriz, põe o C em evidência na segunda matriz, fica B vezes menos 1, 1, 0 menos 1. C vezes 0, 0, 1 menos 1. Isso quer dizer que qualquer matriz que esteja no núcleo é escrito como combinação dessas outras duas matrizes aqui. Então elas são a candidata à base, porque elas geram um núcleo. E como são duas matrizes exatamente, e uma não é múltiplo da outra, a gente conclui que elas também são linearmente independentes. Isso quer dizer que elas são base. Então essas duas matrizes geram uma base para o nosso espaço. E além disso, como essa base tem dois elementos, a dimensão dela é 2. Usando o teorema do núcleo e da imagem, a dimensão do domínio é a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. A dimensão do domínio é 4, a dimensão do núcleo é 2, a gente acabou de calcular. A dimensão da imagem a gente ainda não sabe, mas se 4 é 2 mais a dimensão da imagem é 2. Se a dimensão é 2, você só vai precisar de dois elementos L e I para criar uma base. Então a gente calcula dois elementos da base, se eles forem ali, resolveu, é a base, se não for, calcula um terceiro, calcula um quarto, até achar a base. Como a nossa transformação ela pega uma matriz A, B, C, D e joga nisso aqui, eu vou pegar uma matriz simples, como por exemplo a matriz 1, 0, 0, 0, calcular a imagem dela. E dessa matriz, que é só trocar o A por 1, os outros elementos por 0, fica 1, 0, menos 1, 1. Essa matriz está na imagem, porque ela é a imagem de alguém, ela é a imagem da matriz 1, 0, 0, 0. Aí eu vou pegar uma outra matriz diferente, mas também simples, 0, 1, 0, 0. Calcular a imagem dela, que seria trocar o B por 1, os outros elementos por 0. Isso da matriz 0, 1, menos 1, 1. Ela também é um elemento da imagem, e essas duas matrizes não são múltiplas uma da outra. Então esse conjunto ele vai ser uma base, porque ele gera a imagem, ele tem o número correto, ele tem a dimensão 2, e ele é LI. Então a gente tem certeza que ele vai gerar toda a imagem. Com isso a gente conclui que a primeira base que a gente encontrou, menos 1, 1, 0, menos 1, 0, 0, 1, menos 1, a base para o núcleo. Essa segunda, 1, 0, menos 1, 1, 0, 1, menos 1, 1, é a base para a imagem. Estamos encerrado, vamos dar um destaque, depois dar um destaque maior ainda, e encerrar o exercício. Detalhe relevante sobre esse exercício: se você tivesse isolado variáveis diferentes lá no começo para achar o núcleo, você encontraria valores diferentes para a solução do sistema. Você escreveria os coeficientes de uma forma diferente. Você encontraria uma outra base para o núcleo, mas que ainda assim seria uma base correta. É uma observação relevante. Do mesmo jeito, para a imagem, você poderia, chutando elementos diferentes, encontrar bases diferentes. Esse exercício de achar base para núcleo, em geral, achar base para qualquer espaço, você não tem só uma resposta possível. Se um conjunto admite uma base que não seja base nula, ele admite infinitas bases distintas. Isso é verdade para qualquer espaço vetorial. Então o que eu fiz aqui foi apresentar uma resposta possível, mas esse exercício tem outras respostas possíveis além dessa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma ideia ou sugestão ou pedido, vocês podem deixar um comentário aí embaixo, ou se preferirem, tá aqui passando meu contato direto, para dar sugestões, para dar ideias, para, sei lá, elogiar, vai que você gosta, ou para criticar também, vocês são livres para isso. Espero ver vocês no futuro, muito obrigado por hoje e vejo vocês na próxima. Até lá!